Hoje é dia 13/2 às 20h39, né? Como eu sou um stormético, né? Um stormico, um tipo fanzaço de Stormer, eu vi essa postagem dele, né? Eu tô já um pouquinho afastado do mercado de algum tempo, né? E aí eu vim querer saber qual foi o gatilho aqui para eu fazer um estudo. O tiro será para que lado? Né? Aí ele fez essa pergunta aqui, tem um contexto que ele explica, e aí eu já respondi. Tem 6 comentários aqui, só que não aparece, eu não sei o porquê. Mas eu fui correndo responder. Só que antes de responder, eu primeiro fui analisar o gráfico para responder para o Storm se eu estava certo, né? E aí eu fiz essa pergunta aqui, ó, que isso aqui é uma coisa particular, né? Tá no Você vai aqui, busca nos meus contatos, né? Aqui minhas atividades, etc. Aí eu fiz essa pergunta aqui para ele, tá vendo? Ele fez a pergunta há 4 dias, eu respondi com uma pergunta há 4 dias, há 3 dias. Aí, por que eu tô gravando hoje? Eu tô gravando hoje para poder lembrar o quanto é importante você começar no swing trade, não no day trade. Porque que eu aprendi com o Storm? Eu vou dar pausa porque eu tenho que beber água. Voltando, já vou para o gráfico. Eu aprendi com o Stormer tanto a questão do setup ABCD quanto retângulo e topo, né? Aqui nós temos um ABCD e um retângulo e topo ao mesmo tempo, né? Aí, por que eu fui fazer esse estudo? Ele fez a pergunta há 4 dias, então ele fez a pergunta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fez a pergunta aqui, ó, no dia 27, provavelmente. Aí eu perguntei, inclusive já tinha sido acionado. Aí eu vim analisar esse setup aqui. Aí, onde é que tem o ABCD? Aqui, ó. Como não tenho pouca habilidade, eu tenho que ficar dando pausa para não ficar muito estudo. Eu vou fazer o desenho aqui e já explico. Péssimo em gravações, em tudo, eu vou ir por partes, né? Aqui, ó, é o que eu tenho o movimento A. Meu mouse não está colaborando, então eu vou ter que ir por mais partes ainda. Nossa, cara, é fácil não. Bom, primeiro eu vou deixar claro qual que é o movimento ABCD, né? E se quiser aprender com quem sabe mesmo, é no vídeo do Stormer. Você vai lá no canal dele e pergunta aqui, ó, movimento A, movimento B, movimento C, movimento D. E aí, a partir do momento que ele configurou aqui o movimento D, eu fico esperando um sinal de compra. Aí apareceu aqui, ó, esse 1, 2, 3 de compra. Eu vou excluir aqui já, né? Porque ficou claro, ó. Ó, movimento A, B, C, D, certo? Aí aqui apareceu 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. E a entrada seria acionada na ruptura desse candle. Como a entrada não foi acionada na ruptura desse candle, ela seria acionada na ruptura desse candle aqui, ó. E aí, qual que seria o alvo? Né? Qual que seria o alvo disso daqui? Desculpa, meu mouse tá tudo zoado, meu. Mouse, computador, mente, né? Aí qual que seria o alvo? Seria esse daqui, ó. Considere que essas movimentações não tinha, tá? Foi nesse dia que eu respondi. A entrada estaria aqui, o stop estaria aqui, certo? E o alvo, qual que seria? Seria esse movimento aqui, ó. Que é o que eu escrevi lá no coisa do Stormer, certo? O alvo prudente mesmo seria aqui, mas eu considerei o alvo aqui, ó, o stop aqui, ó. Stop aqui no 1, 2, 3, certo? Ó. 1, 2, 3, ou melhor, stop aqui. Stop aqui no 1, 2, 3 e alvo no 204.820. Esse é o alvo, né? E aí a entrada teria sido aqui, ok? E aí, se você considerar entrada, olha quanto que ele já tinha feito o pagamento. Ó. Stop na proporção, tá?
proporção. Aqui é o fundo de stop, aqui é a entrada, já teria pago 161, né? Tanto ontem quanto ontem de ontem. Já teria pago. E aí, o que aconteceu hoje, que é do dia 13? Isso aqui, segundo os ensinamentos que o Storm deu, eu interpreto como uma chancha. O que é uma chancha? Primeiro, vamos voltar aqui para o retângulo também. Ó. A questão do retângulo, ele fez esse retângulo aqui. Ó. Ele fez esse retângulo. Essa máxima, que era a máxima histórica, até antes do comentário. Né? E aí, nós temos a questão do envelope nisso daqui, que pode ser considerado os 20%, que ainda acho que não deu, né? Eu estou lembrando disso agora. O que é 20%? É romper 20%, fechar acima dos 20% do retângulo, né? Para configurar o retângulo topo. Mas não confirmou o retângulo topo, mas confirmou o ABCD, que já foi acionado. Né? Então, e aí, o que eu faço aqui, ó? Tá vendo? Aqui, ó, é a distância desse retângulo. 20% tem que fechar acima de 20%. Para fechar acima de 20%, o que eu faço? Vou excluir isso aqui para eu... Certo? Retângulo e topo, a mesma coisa. A pernada vai ser a mesma aqui, né? O mesmo alvo do retângulo e topo. Porém, eu vou agora colocar, ver se deu os 20% desse retângulo aqui. Vou dar uma pausa aqui, porque tem que configurar o... Então, eu ia falar do ABCD, mas vou falar do retângulo e topo também, e também do realização frustrada que eu identifiquei, né? Aí, ó, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu coloquei, até marquei aqui, ó, como o Stormer fala que é a cor fusca, né? Que o fusca, sei lá o nome dessa cor, que o Thiago Bizzi gosta dessa cor de menine. Então, o que acontece? Para fechar assim, que o envelope ele deveria fechar acima disso daqui, ó, e depois dar uma recuadinha e aí para tomar posição, fazendo pullback, ou ele poderia bater direto, já era, não tem o que fazer. Mas pode observar que ele sentiu, né? Ele sentiu aqui, voltou aqui, recuou um pouquinho, e aqui, né, no dia, na barra 30 aqui, do dia 12, que ele sentiu de novo e voltou. E aí, qual que é esse setup? Agora ele dando mais algum sinal aqui, né, aqui dentro, é só jogar essa pernada para cima, que é o mesmo, vai dar 204.820, seria o mesmo alvo, ou duas vezes esse retângulo aqui também, né, pode ser, né, para poder operar o retângulo de topo. Se eu não estiver falando besteira, também isso aí também no canal do Storm. Quer aprender com quem manja de ensinar e manja do que tá falando, é com o Storm, não é comigo não. Aí, ó, e qual seria o alvo aqui, ó? Duas vezes essa pancada, essa aqui, vamos ver quanto é que ia ser daqui, né, do fundo até o topo. Olha, meu, 204.700 e o ABCD dá 204.820, coisa linda, né? Mas, beleza, vou dar uma pausinha só para eu não esquecer da realização frustrada. Aí você vai aqui no semanal, ó, que linda a realização frustrada. Teve duas, ó. Delete tudo aqui. Delete tudo. Vamos cá no semanal. Aqui a realização frustrada. Depois você quer aprender, você vai lá no canal do Storm e procura lá, realização frustrada. Tá vendo aqui, ó? São apenas dois candles, né, que ele indicam que teve duas tentativas de realização frustrada. Aqui teve, né, uma pancada, aqui teve uma tentativa de realização frustrada, né? Aqui teve outra, e essa aqui, ó, não perdeu porque teria que perder essa, porém essa daqui perdeu essa, ó. Observe que esse cenário é semelhante a esse, é duas tentativas depois de uma longa alta, duas tentativas de voltar, né, de ter um recuo. E os dois recuos falharam, ó. Esse aqui falhou, esse aqui, ó, falhou, esse aqui falhou. Então eu tenho dois candles negativos entre três candles positivos. Isso é a realização frustrada. Pelo que eu entendi, né, eu poderia tomar posição aqui, né, ou aqui.
E aí, se tivesse tomado posição aqui, é uma vez só para cima, a amplitude já teria estourado, né, mais do que o alvo. Isso no semanal. Ok? Então essa realização frustrada foi muito bacana. Enfatizando, eu estou tentando falar para mim, né, e para quem quiser ouvir, o quanto é importante aprender, fugir do day trade e aprender swing trade. Porque hoje eu não tenho um centavo para poder tomar um contratinho sequer e fazer uma brincadeira assim dessa, mesmo sabendo aquilo que eu sei, né? Mesmo o gráfico estando gritando na minha cara. Só que swing é uma coisa, day trade é outra. Swing é tranquilidade, swing só que exige um financeiro bem maior do que o day trade. Só que no day trade você perde, no swing trade provavelmente não, né? Na verdade não, né? Se você saber o que você está fazendo, é não. Então você teve aqui uma realização frustrada, duas seguidas, que você pode ter buscado um alvo aqui, ó, no mínimo de duas vezes esse candle aqui, ó. Opa, seria isso aqui, ó. Você ia sair, olha isso, cara, você ia sair aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, não, na realização frustrada o primeiro alvo é aqui, ó, mas ele bateu no segundo alvo, né? Bateu duas vezes. Mas beleza, vamos lá voltar para o que interessa, que é a frase que me motivou a fazer esse novo estudo, que hoje apareceu uma outra coisa. Ó. Aí no diário, resumindo, o ABCD, ele deu entrada aqui com 1, 2, 3, né? O ABCD aqui, movimento com alvo aqui, topo histórico, certo? Ó, A, B, no candle 20, ou melhor, A, B, C, D, certo? E aí a entrada estaria aqui, beleza? Aí hoje o que apareceu? Apareceu a tal da chancha. Todo mundo imaginando que isso aqui ia despencar, não ia parar mais de cair, mas observe que ele não veio, não pegou stop, nem sequer rompeu isso daqui. E se você observar, né, eu acabei de observando também no mensal, ele nem buscou o tick no mensal, que seria bem bacana também para colocar um stop, né, no fechamento, né? E aí, isso é eu que estou falando, estou inventando, né? Mas resumindo, é isso. Ele veio, deu essa corrigida aqui brava, né? Que de acordo com o meu tempo de tela, ela era prevista. É, qual seria a minha correção de tempo de tela? Seria o seguinte, ó. Não vamos falar qual que é o setup, mas é esse aqui, ó. Seria a amplitude desse candle aqui e 61% dele a partir do 100% dele. A partir do fechamento dele. Seria isso aqui, ó. Resumindo, seria isso aqui, ó. Isso aqui é tempo de tela, tá? E identificação de padrões. 100% daqui, da amplitude dele. Porém, a venda teria sido aqui e o alvo teria fechado aqui, ó. Essa seria o setup, né? O primeiro alvo aqui no 1.8 e o fechamento do segundo alvo aqui no 100%, né? Que na verdade é um setup que eu desenvolvi que é um pouquinho complexo, mas é muito eficiente. E aí, para mim não era novidade vir aqui. Inclusive ele veio e buscou aonde? Ele voltou aonde era a entrada. Então isso aqui é chamado de chancha. É uma oportunidade dos atrasados. Você perdeu, você tá puta. Eu perdi aqui igual quando o Stormer fez o comentário. Eu vim aqui, eu já tava, já tinha acionado aqui inclusive. Não tinha nem fechado o dia, mas tinha acionado. Então eu perdi. E aí considerando que eu perdi, eu poderia ter falado assim, caramba, se vier uma chancha eu compro. Eu deixaria minha ordem aqui, né, com stop aqui, e aí ele teria buscado e já estaria num lucro muito razoável, né, hoje no próprio fechamento do candle. Seria aqui a entrada aqui, né, e o lucro já estaria aqui com 2.000 pontos, né, porém com alvo de apenas com alvo de apenas 20.000 pontos, né? De apenas 20.000 pontos aproximadamente. E o que é um setup? Resumindo, o setup é o seguinte, né?
o setup é o seguinte, o que é um trade? Um trade é a definição, primeiro que você define é seu stop, a sua entrada e o seu alvo. O que com um trade bem feito ele diz? Ele diz o seguinte, ele não está dizendo que não vai chegar aqui, que não vai romper aqui, ele está dizendo que, ok, ele pode recuar, pode até a bolsa ir a zero, porém, antes, de acordo com a minha estatística, meu trade, o ABCD, etc., ele primeiro vai chegar nesse alvo aqui, antes de pegar o meu stop, que seria aqui, ó, no 180.975. Eu acredito que ele vem aqui depois, né, com as eleições vão passando. Porém, antes ele vai sair daqui, onde era a entrada, e vai chegar aqui, né? Até pode considerar um 61, pode considerar um 61 subindo, manejando. Porra, são 20 mil pontos, né? Então, mas o setup diz o seguinte: antes dele chegar aqui, de ter esse simples recuo aqui, ó, de apenas, né, entre essas 4 mil pontos, ele vai primeiro me pagar 20 mil pontos. Vale a pena ou não vale? Eu quero ou não quero? E é isso. E agora ele me deu a chancha aqui, certo? E aí, o que dá para fazer agora? Daria até para, considerando que a semana terminou, daria até para subir o stop para cá já. Não é o ideal. É coisa minha de bundão que tem medo de perder, entendeu? De estar errado, de perder, etc. Mas olha só como terminou a semana. A semana terminou assim, ó. Daria para já pensar em subir o stop para cá. Por quê? Porque ele terminou o dia com uma barra muito forte compradora. Onde estaria o stop aqui? Ó? Já sairia praticamente quase do ponto de entrada. Né? Ele terminou com uma barra muito compradora, então ela não pode perder isso aqui de novo. Ele pode recuar, pode, mas não pode perder essa região. Né? E aí seria aqui uma opção já colocar o stop no final dessa semana. E porém, no mensal é mais prudente ainda, porque no mensal eu tenho aqui essa início desse mês aqui, tá vendo? Ele não pode perder o início desse mês, que é o fechamento do ano, inclusive. Então eu consideraria também, se eu pudesse fazer swing trade, né, na verdade eu ia considerar um stop aqui, ó, que é, resumindo aqui, que é no fechamento 182.695, né, o fechamento desse candle aqui, certo? 182.695. Isso melhora ou piora? Vamos ver lá no diário. Ó, 182.695. Onde é isso? Ó, 182 mil. Eu sou ruim, parça. Sou ruim. Mas vou pegar isso aqui, não. Vou pegar um novo aqui. Vou colocar aqui. Meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Ó, 182.695. Ó, nível exposição 182.690, né? Porque é um tique a menos. 690. Aplicar. Ok. Ó, o stop estaria aqui, ó. Tá, isso aqui é problema do meu mouse, tá, pessoal? Ele dá um clique aí, eu vou ter que comprar outro, mas olha isso, parça. Como é difícil como eu apanho. Ficou muito mais que o dobro do tamanho, mas deu para entender mais ou menos. Mas eu quero voltar a dizer, afirmar aqui para mim mesmo, né, no mês, que seria um bom stop, no fechamento do mês e do ano, 182.695. Volto para o diário e reavalio como ficaria mexendo nesse stop. Se faz sentido.
Pela posição, sim. Pelo troca de polaridade, sim, ó. Aí é o que eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui e vou digitar. Posição 182.695. Aplicar. Beleza? Eu não quero que ele volte mais para cá, entendeu? Ele pode, se ele... Então, esse stop aqui estaria ótimo. 182.690. Já em vantagem, né, do meu stop inicial, que seria aqui, né? Ó, já teria reduzido, ó, em 1.700 pontos de stop, né? Então, é isso. Resumindo, comece no swing trade, cara. Não comece. O que você faz? Você pega aí, você ganha no swing trade com certa consistência. Depois você tenta aplicar o que você aprendeu no swing trade, no day trade, com o lucro, com parte, apenas parte, diríamos 1/10 do lucro que você já teve no swing trade, que se você vacilar, ele toma todo o seu lucro em um dia, em um segundo, e não é exagero falar um segundo, né? Dependendo da besteira que você fizer, se você não tiver um controle emocional muito bem, ele pode tomar tudo que você tem muito rápido, né? Inclusive lucros em um segundo, sim. Mas resumindo, eu acho que é isso aí. Vou dar uma pausa, ver se era isso que eu ia falar. Tentando resumir, né? O ABCD já foi acionado, já veio a chancha, então não deve-se mais aceitar que ele perca esse fundo ou até mesmo esse daqui, que aqui seria o do mensal, né? E o final do ano, final de dezembro, fechou aqui. Então aqui é natural que ele, se ele tentar perder isso daqui, né? Ele tenha uma resistência, né? Uma resistência muito forte. Ele não veio, uma pena, né? Ele poderia ter vindo até aqui, porque seria melhor ainda que ele não acionaria o stop aqui, né? E daria um impulso muito maior ainda. Mas ok, ele ainda pode vir tentar aqui perder, né? E não é bom que ele perca, né? Essa semana que fechou hoje do Carnaval, e muito menos que ele perca o fechamento do ano aqui, do ano passado. E reforçando, o retângulo de topo, ele deve ter mais candles, né? Muito mais candles. Tá vendo isso daqui como retângulo de topo, ó? Retângulo de topo que ele trabalhou muito mais dias, ó. Eu não lembro qual é a quantidade ideal, mas aqui, se for considerar aqui que é um retângulo de topo, ó o tempo que ele trabalhou aqui nesse topo, ó. Ele trabalhou 50 dias, né? E aqui, antes de estourar. E aí, o que ele fez aqui, ó, retângulo topo, aqui ele formou um menor, né? Aqui ele formou um maior. Vamos ver se ele dá certo. Vamos deixar maior o vídeo, mas dane-se, vamos testar aqui. Aí aqui, ó, reanalisando o retângulo topo que aconteceu anteriormente, ó, o que a gente pode observar? Essa subida aqui agressiva, né? Fez um topo aqui, aí deu uma congestionada aqui nessa região, ó, de um período curto, né? Um período curto aqui, de 15 dias aproximadamente, ele se manteve aqui. Aí, o que ele fez? Ele rompeu de vez. Esse fluxo aqui do BIS, né, é os 20% do envelope, né, que é esse range aqui que ele tinha formado primeiro. Né, esse topo com esse fundo aqui já formou um range, e aí jogou para cima rompendo isso daqui, e aí o que se ia esperar? Ia esperar ele fechar aqui, né, acima dos 20%, que ele realmente fez, e só que ele devia fazer um recuo já aqui. Ele devia fazer um recuo, que foi esse recuo que ele fez aqui, para depois ele estourar, né, mas ele não fez isso. Porém, o stop continua aqui, continuaria aqui, né? O alvo continuaria lá em cima, um setup que teria dado certo, porém ele deu chancha também. E ele formou um padrão mais fiel na questão de quantidade de dias, ó. Ó quanto tempo que ele demorou muito mais para poder romper, né? Porque aí depois o novo topo se renova aqui, né?
E aí ele rompeu, e mesmo se considerasse esse como novo topo, poderia falar também, ele arregaçou de vez também e foi pro alvo do mesmo jeito. Mas o fato é que ele rompeu aqui, fechou acima os 20%, vamos ver quanto é que ele deu. Esqueci de observar quanto que ele foi aqui, ó, daqui, desse fundo até o topo. Ele quase andou 100%, ó. Quase, mas não foi, né? Aí ele falha, né? Tem uma chancha aqui, e aí você continua trabalhando isso. Você pode, é lógico, né? Aqui fica muito discrepante, mas aqui poderia ser considerado um novo range, né? Um novo range para poder, né, fazer o setup. Aí os 20% seria rompendo aqui, meu. Mas resumindo, é isso, ó. Ele veio, ele rompeu o topo e vamos ver quanto que ele andou, né? Aqui ele formou o fundo. O último fundo é esse aqui, né? 1, 2, 3, né? O último fundo relevante. Pode até considerar esse, pode, mas é forçar para poder amizade, né? Mas vamos embora. Aí seria esse topo aqui, esse stop aqui. E aí duas vezes risco para cima. Ó, ele ainda não atingiu, forçando a barra ali, né? Agora se eu ajustar aqui para um fundo mais sério, que seria... Vamos ver qual seria um fundo de verdade aqui, ó. Aqui eu tenho fundo, aqui eu tenho outro fundo, aqui eu tenho outro fundo. E aqui eu tenho fundo que caracteriza uma subidona muito boa, né? E aqui eu também tenho fundo. Mas o fundo mais prudente, considerando que aqui é uma congestão, né? E aqui eu tenho o último fundo após essa congestão aqui, que poderia sim um retângulo no fundo. Aí seria esse aqui, ó. Tem a congestão e aqui eu tenho o último fundo após romper essa congestão. E aí, onde é que ele teria ido? Teria quase lá, ó. Ameaçou e ontem, né? Bateu os dois, mas não tenho o que dizer, né, meu? Que é um setup maravilhoso. Um retângulo de topo, duas vezes o risco. Isso aqui foi. Beleza? Então, isso aqui foi um retângulo de topo. Pode ver que ele acumulou muito mais, deu muito mais energia aqui, né? Acumulou a energia aqui e arregaçou para cima. E agora ele está acumulando mais energia aqui para dar outro estouro, né? Então, nós temos esse retângulo de topo que foi muito bacana também de ser operado. Se ele deu um ABCD aqui, não lembro, não tô cansado. Não, não deu, porque ele já rompeu aqui, ó, tá vendo? Seria aqui, ó, A, B, né? Não, já rompeu o topo aqui demais, não deu. Aqui é isso aí. E aí, resumindo, façam swing trade, cara. Não façam day trade. Não comecem com day trade, pelo amor de Deus. E outra coisa, né, que eu gostaria, quando a gente, tá vendo aqui que eu marquei a Marília? Marília é uma pessoa fantástica, aqui, ó. Ah, não sei se não foi, né? Eu marquei a Marília, também gostaria de ter marcado o Monteiro, mas eu não sei se eu não marquei porque eu esqueci ou porque acho que ele não vai gostar, né? Que é bem provável. Porque quando você está com a Marília também, né? Na verdade, ninguém gosta dos traders que já estão consolidados no mercado, eles não gostam de observar muita coisa, né? Porque realmente é chato sair do nosso operacional. Mas como é um setup muito forte, uma tendência de alta, e o Monteiro opera muito no muito contra a tendência, não porque ele opera contra a tendência, em função do que o setup dele em momentos muito direcionais é comum, né, ter entradas contra a tendência, o que não quer dizer que não tenha uma expectativa matemática positiva e muito positiva, mas o fato de você observar essa tendência, né, muito agressiva já ajuda você saber pelo menos aonde vai ser a maior probabilidade
de poder tirar sangue do mercado, né, de esfregar a cara do mercado no asfalto, como a Marília fala, sabendo dos alvos macros, né? O que eu quero dizer? Quero dizer, por exemplo, aqui no dia, né? Ontem o Monteiro, o setup dele arregaçou com essa barra aqui. Tudo aquilo que talvez stop tenha tomado, paga-se depois num dia só, né? E aí você consegue saber, né? Um exemplo, você consegue saber quando você tem um alvo muito longo, você consegue saber onde vai ter as paradas dele. Onde é que vai ter parada aqui? Você sabia aqui que nesse envelope aqui, você sabia que os 20% daqui ia ter uma parada. Você deveria saber, né? Então você consegue ficar mais esperto. Você marca já esse topo, né? Aqui, marca os 20%. Aqui, ó, tá vendo? Ele resistiu exatamente aqui e foi embora, né? E teve um puta de um recuo maravilhoso. Então é importante você saber disso. Qual que vai ser a outra parada possível, né? Se eu analisar isso daqui, eu vou encontrar várias possíveis paradas, mas eu vou focar naquilo que é o ABCD, né? Que aí onde é que eu vou ter paradas aqui? Quando ele bater nos 50%, nos 61, tudo quanto é alvo aqui, ele ele vai ter parada, tá vendo aqui, ó? No 61, no 195 mil, ele vai parar também nos 50% dessa perna aqui, provavelmente mais um, que seria onde? Seria eu adicionar aqui, ó, nos níveis, cinquentinha, incluir, aplicar, ok, aqui mais uma região que ele deve sentir no 192.700, é uma região que ele pode sentir, né? Que eu acho que e aí ele vai continuar fazendo pivôs ascendentes, né? Estrutura de teoria de Down, fundos e topos ascendentes, até que uma hora ele vai chegar aqui no 204.705, talvez, né? Outro detalhe e é isso. Tá bom. Vamos ver se eu subo esse vídeo.